E já voltamos para continuar e finalizar essa questão, né, gente? Então, assim, como a sua criança interior pode te ajudar a vencer sua procrastinação. Isso aqui é a segunda parte da live, então se você está chegando agora, se pegou esse vídeo pela primeira vez, só vai fazer sentido para você se você assistir a primeira parte, tá bom? Vou deixar essa informação para quem chegou agora, para quem vai ver depois, para a pessoa não ficar perdida. E a Nanda, você tá me fazendo ameaças ao vivo. Isso é muito sério. Isso causa traumas na pessoa. Depois eu vou ter que trabalhar isso no meu, no meu, na minha terapia. Nina, perde no final? Não entendi. Me fala, não entendi. Travou para você? Travou agora? Para você? Ou travou antes? Se travou, depois vai ficar gravado, você pode assistir. E aí depois eu coloco também, porque às vezes as pessoas não gostam de. Nando, eu já aceitei você, mas qualquer coisa você manda de novo. É, eu subo a live para o YouTube depois, e eu sempre, quando eu subo a live, eu mando esse link, coloco esse link nos meus stories para quem acompanha. E se você, Nina, faz parte da comunidade, eu não falei, nem deu tempo de falar isso. Gente, tem uma comunidade terapêutica gratuita. Acessa www.anacruzterapeuta.com.br. Você acessa lá e eu mando sempre o link pela comunidade. Tá aparecendo aqui, Fernanda, tá vendo? É castigo. A Fernanda tá falando, cadê eu? Eu aceitei você já, mas você fica me ameaçando ao vivo, tá vendo? Olha, Castigo pra você. Que você mudou de virou. cenário? Você mudou de cenário? Não, é porque a câmera que virou. Ainda bem que não tá bagunçada. Sabe quando a pessoa tá com tudo bagunçado, assim, Pensa, você já escondido? imaginou? Mas você já imaginou a pessoa que fala sobre procrastinação, tá com o escritório todo bagunçado? Que Aparece assim, contrassenso. aquele sofá tudo bagunçado, aquela coisa. Vou falar do Um guarda-roupa. monte de roupa em Gente, cima da cama. gente, assim, essa é uma outra questão. Por isso que eu falei, se vocês depois acharem que isso ajudou, que o nosso encontro terapêutico está ajudando vocês, está esclarecendo, manda para as pessoas, compartilha, porque o que acontece? O algoritmo, ele não gosta de vídeos longos, ele não gosta de... As pessoas querem cada vez coisas mais rápidas, mais imediatas, vídeos rápidos. Só que não dá, gente, entendeu? Então, assim, o meu objetivo é real, assim. Eu não estou vendendo aqui nada, eu estou entregando. Se depois você fala assim, Não, não, quer falar? e as pessoas não sabem o mal que esses vídeos rápidos fazem para o cérebro, né? Sim. O que eu ia dizer é assim, se você depois entende, nossa, realmente, olha, imagina, se elas estão trazendo isso de forma gratuita, imagina como que é o trabalho. A minha intenção é que as pessoas possam olhar e falar assim, nossa, ali tem conteúdo. Aquela pessoa sabe do que ela está falando, né? Ela não fala uma coisa superficial, como as pessoas hoje em dia na internet, o que elas falam? Elas falam algumas coisinhas assim, e depois para você querer saber, ficar interessado e tudo mais. Só que quando a gente fala de algo que é subjetivo, gente, o processo terapêutico tem que ser no individual ou no grupo terapêutico, não adianta, por mais que a gente fale aqui, é teoria. Vocês vão acessar a criança, vão fazer um exercício de regulação emocional, mas a verdade é que se você não entrar em contato com você, ter alguém para te ouvir, trabalhar isso, é muito difícil de mudar. É muito difícil, a gente precisa de atendimento terapêutico. Agora, como muita gente ainda não consegue, né? Depois eu até vou falar para vocês sobre um processo que eu estou fazendo para atender algumas pessoas, não é todo mundo, algumas pessoas de forma mais acessível. Eu explico isso daqui a pouquinho. Mas como algumas pessoas não podem, o que eu faço? Esses encontros terapêuticos, porque sim, eles já contribuem muito. Mas aí não adianta fazer vídeo rapidinho, porque esses não vão ter consciência. Por isso que as pessoas falam de... Veja, tem muito vídeo de procrastinação na internet. Mas só que as pessoas não conseguem mudar. Por quê? Tá cheio de conteúdo gratuito, porque a maioria não entra em contato com aquilo que é real, tá? Então, bora lá. Agora, ainda tem um ponto muito importante da lealdade ao sistema, né? Então, assim, eu disse para vocês que eu era a rainha da procrastinação. A Glaucia estava perguntando sobre o guarda-roupa. Para quem não viu, eu falei na primeira parte desse encontro terapêutico. Tem aí no Instagram, no meu perfil, um post sobre essa questão do guarda-roupa, depois vocês leem lá, ou você que tem um armário bagunçado, você que precisa ter um quartinho de bagunça, sabe aquela coisa que você vai entulhando? Vai dar uma olhada, porque isso está dando notícias de você, né? Daqui a pouco eu já vou falar do guarda-roupa, mas a lealdade ao sistema
ela vai já dar base para essa questão do guarda-roupa bagunçado e dessa repetição. Gente, vou dar exemplos que é mais fácil. Então, às vezes a gente procrastina porque a gente está sendo leal ao nosso sistema familiar. Um dos exemplos que a Nanda trouxe logo de cara em relação ao pai dela, por exemplo. Então, ela não sabia, foi descobrir depois, que ela deixava coisas importantes para ela para não desagradar o pai, dado o que ela sentia, o que ela sofria com a indiferença. Então, ela queria ser leal ao pai. Isso já é um ponto. Um outro ponto, um exemplo de uma cliente minha, por exemplo, ela fazia direito. E ela não conseguia terminar aquilo, sabe? Sabe quando ela arrastava aquele peso, arrastava, ela falando, nossa, eu até gosto, mas não sei, porque isso está pesado, eu não consigo levar adiante. Daí a gente começou a trabalhar e a família dela são todos advogados. Então, olha as frases que ela começou a perceber, que ela carregava com ela. Ela falava assim, eu faço porque todos fizeram. Eu faço porque eu quero ser igual a eles. E aí ela percebeu que, na verdade, ela não queria fazer direito. Mas ela estava fazendo aquilo para ser leal ao sistema dela. Então, ela procrastinava, porque ela não estava entrando em contato com aquilo que ela queria, na realidade. Esse é um ponto, né? O outro ponto é quando a gente não consegue fazer as coisas. Eu disse para vocês de uma situação que eu nunca tinha contado, né? E eu nem nunca tinha percebido que eu nunca tinha contado. É muito interessante isso. Eu faço hoje graduação em psicologia, trabalho com terapeuta há muitos anos, mas para quem não sabe, eu era bancária. E a minha primeira graduação foi administração. Eu entrei na universidade no ano de 2005. São 4 anos, eu deveria ter terminado no ano de 2008. Claro que tem uma série de histórias que eu contava para mim naquela época para justificar. Que eu não vou entrar aqui para não alongar mais ainda, porque eu quero ir logo para a ferramenta. Mas eu quero que vocês pensem aí em vocês. Gente, eu fui terminar a faculdade de administração no ano de 2016. Então, assim, eu tinha saído do banco, eu já tinha emagrecido, eu já tinha mudado de profissão, eu tive que fazer longos processos terapêuticos para entender por que eu não conseguia terminar minha faculdade. Eu já contei na outra live da semana passada, no encontro onde a gente falou da autoestima e da procrastinação, que eu só tirava 10. Meu problema não era porque eu repetia, não era porque eu tinha dificuldade com a matéria, nada disso. Eu fui procrastinando mesmo. E aí, eu lembro por que eu procrastinei? Olha que coisa de louco até. A disciplina que eu reprovei por falta, eu tinha 10, mas eu reprovei por falta porque eu ficava no banco trabalhando até tarde. E o professor não me aliviou. Aquilo me arrasou, assim, acabou comigo. Que foi justamente psicologia. E é muito louco isso. E eu fiquei muito arrasada com esse professor. Anos depois eu fui encontrar ele na universidade fazendo psicologia. Nós fomos resolver nossa questão, meu trauma com ele. O que aconteceu? Eu trabalhava até tarde e aí eu tinha sido promovida para uma outra instituição, numa outra cidade. E quando eu fui reprovada nessa disciplina, por causa da falta, a grade da psicologia mudou, a grade da administração mudou, gente, e aumentaram as matérias. Eu tinha que fazer muitas matérias, então aquilo, assim, foi um balde de água fria para mim. E aí eu fui procrastinando, não terminava, e os anos iam passando. Aquilo foi me angustiando, causando ansiedade. Eu falava que eu nunca ia conseguir, meu Deus, por que eu não consigo? Porque eu não consigo. Um negócio... Nossa, eu achava que eu ia ficar velhinha e que eu não ia ter terminado a faculdade. Quem diria que eu ia estar fazendo uma segunda faculdade agora? Aí, trabalhando nos meus processos terapêuticos, eu encontrei minha lealdade ao meu sistema. A pessoa mais importante da minha vida, que marcou minha vida, tanto positivamente quanto muito negativa, muito negativa também, é a minha avó, que não está mais viva. Mas é a ela que eu devo a minha vida, que eu devo todas as minhas referências, daquilo que eu aprendi do que era essa mulher, como é que eu operava na vida, e é com ela o meu vínculo de amor de mãe. Minha avó era analfabeta. E como é que eu ia ser tão diferente dessa mulher a quem eu entendia que eu pertencia? Como é que eu ia perder porque era o meu único vínculo familiar forte? Porque isso é uma história para um outro momento também, mas assim, eu tinha uma rejeição muito forte, tanto materna quanto paterna. Então, foi só com ela que eu criei esse vínculo. Então, aquele vínculo era uma questão de sobrevivência. Né? Se você veio do outro encontro terapêutico da semana passada, eu já falei para vocês sobre o comportamento aprendido. É isso mesmo, Glaucia, até me arrepia. O conhecimento, ele liberta, gente.
o autoconhecimento cura. Então, assim, são dois processos, tá? A gente conhece, entende, e aí a gente trabalha isso. E aí a gente tem permissão para ser diferente. Então, eu posso olhar para minha avó, agradecer ela, honrar a história dela e falar assim, mas a minha história eu vou escrever agora. Aquilo que eu falei para vocês na semana passada, mas que eu também não consegui aprofundar, isso é muito forte. Então, vai pensando aí nas áreas da vida de você que às vezes sua vida não anda, né? De conversar comigo mesma e aí reforçar aqui a importância do diálogo interno, de olhar para mim e falar assim, Ana, essa é a sua história do passado, mas agora você cresceu. Como a Nanda falou muito bem, agora você é adulto, você não é mais criança. E agora é hora de ir para a vida. Então agora as coisas não precisam mais ser como era antes. E aí você vai desenvolvendo esse diálogo. Eu vou tentar trazer mais vídeos e conteúdos durante a semana para a gente aprofundar mais esses pontos, porque eu preciso ter aqui algumas coisas para fechar a linha de raciocínio para a gente fazer o exercício de regulação. E eu não quero ficar com vocês aqui mais uma hora por causa da hora já, né, Nanda? Senão daqui a pouco você desliga aí e vai dormir, que você dorme cedo, e a gente fica aqui. Então esse é um ponto muito importante, tá? Muito forte, assim, a lealdade ao sistema. Esse é um processo que está inconsciente, gente. Ou você vai trabalhar ele muito bem terapeuticamente, ou você não vai conseguir. Porque eu descobri isso, mas veja, até eu entrei nesses processos de autoconhecimento em 2012. Veja bem, 2012, eu emagreci em 2013. E eu já estava atendendo as pessoas. Só 3 anos depois, em 2016, que eu consegui terminar. Então, olha para vocês verem como isso é forte, tá? Daqui dá só uma live, só aí. Eu lembro do dia que eu peguei o diploma. Não teve formatura, porque eu fui fazendo as disciplinas em turmas diferentes, assim. Daí eu peguei diploma no meio do ano. Eu sentei no banco e eu olhava para aquele diploma e aquilo passava assim um filme na minha cabeça. A minha avó teve 20 e poucos netos. A gente conta nos dedos de uma mão as pessoas que conseguiram fazer uma graduação. Então isso é muito, muito sério, né? Muito Nossa, importante. isso é profundo demais da conta e abrange tantas coisas que tem lá aqui para a vida inteira. Sim, é aquilo que eu falo para vocês. Tá me arrepiando até. Não é terapia, mas é terapêutico. Mas eu preciso que vocês trabalhem as questões de vocês, que vocês procurem trabalhar. Por isso a minha responsabilidade em abrir aqui de novo para a gente fazer essa regulação emocional, né? Quem chegou depois vai conseguir se beneficiar também, mas assistir a primeira parte, que eu acho que é muito legal. A Nanda já trouxe várias coisas para a gente mudar, né? Várias como que a gente faz essas ações para transformar, né? Então, o que a gente deixa aqui de ações práticas, e só para complementar, vocês começarem a observar os gatilhos de vocês, o que dispara em vocês. Então, assim, quais são os pensamentos? Tô procrastinando, ou tô prestes ou me perco aqui nas redes sociais, porque não adianta, vocês vão, para começar, vai ser difícil, porque você só vai perceber depois que acontecer a procrastinação. Então, tudo bem, é assim mesmo que acontece. Não falei pra vocês que eu demorei anos, imagina o sofrimento que foi esse processo todo, né? Depois, se vocês quiserem saber mais, é só vocês deixarem nos comentários, ou mandar pergunta, ou mandar direct, a gente vai trocando experiência sobre isso. O que acontece? Se você percebeu que você tá procrastinando, tá ali no meio da procrastinação, tipo, tá vendo... Hoje eu ouvi uma moça, falei, tá pra Nando, falando sobre o Fantástico. Você pegou pra mim, porque é a única coisa que às vezes, muito raro, faz muito mesmo, mas de vez em quando eu assisto. E por acaso, esse final de semana, eu assisti o finalzinho, que veio o assunto bombou lá da Larissa Manoela. Eu assisti bem os últimos minutos mesmo. E aí ela falou assim, gente, que coisa é essa de vocês ficarem vendo o show da vida dos outros? Quero saber do show da vida de ninguém, quero ver o show da minha vida. Aquilo pegou ali pra mim bem profundo. E olha que eu não vejo televisão, não vejo nada dessas coisas. Mas assim, percebeu? Então, tô procrastinando por quê? Tô com fome? Tô cansada? Tô irritada? O que eu estou anestesiando com essa procrastinação? Quando você perceber isso, você escreve no bloco de notas, no papelzinho, para você começar a identificar o que antecede essa procrastinação. E aí você vai começar a agir antes disso. É só assim. Vai começar a perceber os padrões, né? Sim, e aí a hora que ela percebe o padrão, ela começa a ter ações. Igual você falou, tira a bunda da cadeira e vai começar a fazer alguma coisa com isso, né? Então, assim, é bem processo. Sim, Glaucia, daí eu terminei a faculdade, que a Glaucia perguntou, daí eu terminei a faculdade e depois comecei psicologia, né?
E aí, aí fiz muitas outras coisas e tal. Mas isso é bem importante, assim. A Cris está falando sobre eu ser focado e guerreiro, isso tem a ver com a questão da resiliência que eu falei daquilo que a gente aprende lá da nossa sobrevivência, sabe? Isso aqui eu acho que é muito importante para quem faz terapia, tá? Às vezes você está procrastinando alguma sugestão do seu terapeuta. Isso é muito comum no processo, por isso que às vezes não só percebe na terapia. E aí isso está dando notícia de você. Se você está procrastinando, percebe que tem uma resistência, alguma coisa está escondida aí. Algum medo, alguma coisa, tá? Então acho que isso é muito importante. Eu queria falar mais algumas coisas, mas eu não vou falar para não me alongar em relação a isso, tá? Só falar do acolhimento com você, da autocompaixão. Então, assim, vai equilibrando isso. Tira a bunda da cadeira, vai agir, mas vai equilibrando isso, vai Dá se um acolhendo. abraço, dá um beijinho. Nós Vai vamos pro fazer. espelho, fala que você é maravilhosa. Nós vamos fazer isso na prática agora. Eu vou falar do guarda-roupa, Glaucia, eu não esqueci, não. Eu vou falar do guarda-roupa. Então, você ter esse autocuidado com você, tá bom? Isso é muito importante. E aí, aqui, um papo reto bem, bem sério. Eu trouxe a música da Flyra e queria até discorrer mais coisas, mas só tem uma parte que eu vou pegar aqui, que é onde ela fala assim: não tem mão na cabeça, não tem mimo ou juiz. Sou só eu em meu centro, descascando o verniz. Toda a casca rompendo para entender onde que habita a minha força motriz. Então é assim, não tem salvador. Não adianta, isso eu ouvi num curso de autoconhecimento que eu participei, nesses muitos cursos que eu fiz, me doeu muito na época. Fiquei com raiva da terapeuta que falou isso pra mim, mas terapeuta serve para isso mesmo. Nós estamos aqui para as pessoas projetar suas questões na gente, a gente trazer de volta para ela ver e para ela trabalhar. Não é fácil, mas é necessário a gente ouvir isso, né? Eu percebi que por essa ausência materna e paterna que eu tinha, eu procurava isso nas outras pessoas. Procurava muito isso. Projetava nos meus relacionamentos, projetava nos meus amigos, tá? Então, assim, seu marido, seu namorado, seus filhos, seja quem for, eles não vão ocupar esse lugar. Ninguém vai ocupar esse lugar. Não adianta. E é injusto e assim, eles nem podem carregar esse fardo, tá? Então, assim, você precisa entrar em contato com o seu vazio. Você precisa dar conta da sua angústia. Você precisa suportar isso. E isso tem a ver com ser adulto. Suportar perder, suportar. Ela fala, eu tenho suporte, eu suporto perder. Suportar as angústias. Quando a gente é adulto, como a Nanda falou, quando a gente tem maturidade emocional, a gente acolhe essa criança. Então a gente não vai vir papai e mamãe para me salvar. A hora que ela falou isso para mim, ela falou assim, você já tem pai e mãe. E esses são os seus pais e suas mães. Tipo, agora você lida com isso. Isso é bem angustiante se a gente trabalha em terapia, se a gente acolhe, porque não é fácil. Mas a gente, tem uma frase na psicologia do Carl Rogers que ele fala assim que eu já falei dessa frase em outras lives, que é um paradoxo, né? A gente só pode mudar aquilo que a gente aceita. Tem a ver com aquilo que eu falei. Se você está numa prisão e não sabe que está numa prisão, como é que você vai procurar saída? Então você precisa entrar em contato com isso, tá? E falar assim, vazio, angústia, faz parte da vida, que foi uma das perguntas que a Nanda já respondeu para a Glaucia sobre trauma e o que a gente faz com isso. Então a gente vai dando suporte para isso. E dar suporte para isso não quer dizer que é gostosinho, que não é. Mas ao dar suporte, ao você... E aí, por isso a importância de você ter processo terapêutico, você encontrar realmente ajuda. E pensar, gente, que às vezes a gente investe em tantas outras coisas, não investe na nossa saúde mental, isso é muito importante. A hora que você encontra um suporte, aí você pode sentir a dor com segurança. Aí você vê que você não vai morrer, porque você não é mais criança. Aí você consegue agir. Senão essa criança vai continuar te puxando. E aí o guarda-roupa que a Glaucia tá falando tanto, né? Então, toda coisa que a gente podia falar. Mas essa repetição do guarda-roupa que a gente tem, da bagunça, a história, né, da pessoa que tá lá, que era a minha história, que todo sábado, eu trabalhava no banco, todo sábado eu arrumava o guarda-roupa, durante a semana eu bagunçava. Todo sábado eu arrumava o guarda-roupa, durante a semana eu bagunçava. Eu não conseguia sair desse ciclo, isso me sufocava, eu me sentia um lixo, mas era bagunça, assim, aquela bagunça, sabe? Aquele caos. O que acontece, Glaucia? Se a gente... Tem tudo a ver com tudo que eu já falei, na verdade. Se a gente está acostumado com um caos, com um ambiente bagunçado,
desorganizado, se a gente cresceu nesse lugar, isso é isso, não é confortável, é extremamente desconfortável, mas eu cresci no desconforto, eu cresci na bagunça. Eu simplesmente não sei viver diferente. Até que eu começo a entrar em contato com o meu corpo, a trabalhar autoconhecimento, a entender que as mudanças são graduais e a gente vai um dia de cada vez, um passo a passo, todas as ferramentas que a Nanda trouxe aqui. E aí eu vou me perdoando no meio das minhas próprias bagunças. Eu lembro que todo sábado que eu ia arrumar era o sábado o dia inteiro. Porque ali estavam minhas questões todas mal resolvidas. Essa parte está escrito todinha no Instagram, ali no meu perfil, gente. Depois vocês vão lá ler, para vocês entenderem e repensarem onde estão as bagunças de vocês. E agora, eu lembro que depois que eu passei por todos esses processos, eu tenho uma moça que ela é ela cuida da minha casa uma vez por mês, assim, esgota. Há muitos anos mesmo, desde quando eu trabalhava no banco, antes de emagrecer. E aí eu lembro que ela veio e ela falou assim pra mim, foi muito engraçado, imagina que ela pensava na minha casa antes, né? Ela falou assim, menina, esse negócio que você fez funciona mesmo, né? Nunca mais o guarda-roupa ficou bagunçado. Faz só. E assim, realmente, gente, nunca mais meu guarda-roupa ficou bagunçado. Porque primeiro eu arrumei dentro. Então, deixa o guarda-roupa bagunçado. Vai lidando com isso, que está dando notícia de você. Começa a arrumar a sua vida, né? Começa a mapear tudo que a gente falou aqui e vamos trabalhar isso, tá? Eu queria falar mais, mas eu já falei. Se vocês quiserem, vocês podem deixar, depois que eu fechar a live, comentem tudo, deixem as perguntas que eu volto respondendo, coisas que vocês lembrem depois, que vocês queiram falar, tá? Eu falei para vocês que eu criei um programa para algumas pessoas que é para deixar o processo terapêutico mais acessível. Eu não vou entrar nos detalhes aqui por causa da hora, mas depois são 5 vagas só. Depois, quem quiser, né? A ideia é que eu sei que muita gente não consegue fazer terapia porque as sessões se somam toda semana e chega no final do mês, você tem que pagar todas aquelas sessões de uma vez só e as pessoas não conseguem e acaba se limitando. Eu criei uma forma, uma metodologia que a gente consegue pagar um valor bem mais acessível por mês, que dá muito menos que um monte de prestação que a gente faz da Renner aí, né? Os boletos das brusinhas. E aí a gente consegue... Não dá para fazer para todo mundo assim, lógico, não tem como, porque senão eu também não pago os meus boletos. Por isso que são 5 vagas, porque eu até falei com algumas clientes já que eu sabia que estavam esperando, tinha essas questões, e aí eu já comecei com algumas, então não dá para fazer para todo mundo. Mas se você tiver interesse em iniciar um processo terapêutico, depois você me manda um direct e a gente conversa sobre isso, eu te explico direitinho. Agora, pega sua almofada, tá? Você tem água aí? Toma um pouquinho de água. Nós vamos fazer um exercício de regulação mental, tá? De regulação Ana, emocional. só uma coisa. Tem uma moça aí que ela perguntou se essa bagunça também serve para a bolsa. Serve? Ou se serve. Gente, eu quase não levo mais as coisas na minha bolsa. Só, olha, eu borrei. Aliás, na live passada, eu fiz a live inteira com o batom borrado. Ninguém me falou nada, gente. Puxa vida, um monte de mulher aí. Na próxima vez... Mas eu borrou agora, claro. Não, agora, mas a outra live foi inteira. Ficou inteira. Da próxima vez, vocês me falam. Por favor, não me deixe assim. Porque eu não gosto de usar esse batom cremoso porque ele não fica. Mas não é assunto agora. Então, hora nós falamos de maquiagem. Vocês estão aí com a almofada de vocês? Está todo mundo com a almofada ou com o travesseiro? Eu acho que se eu colocar uma musiquinha aqui de relaxamento, não vai pegar. Mas eu vou colocar, vocês me dizem, porque se funcionar, talvez ajude vocês a se concentrarem mais. Mas eu acho que não chega o som. Chega? Não, né? Chega, Nanda? Chega? Então tá bom. Então, assim, a gente vai respirar. Vocês comecem a... Vou fechar aqui. A gente falou muita coisa, gente. E, assim, estamos muito no mental. Mas quem muda, quem faz a transformação não é o consciente, entendeu? Então, às vezes, por isso que a gente sofre quando a gente também enche muito cabeção de informação. E o que nós fizemos aqui foi descarregar a emoção. Então, o que eu vou fazer é... Eu vou fazer um exercício de visualização com vocês. Quando acabar,
Não vou falar mais nada, vou dar um tchauzinho, tá? Então, Nanda, muito obrigada. Obrigada, gente. Desculpa aí qualquer coisa, mas eu espero que tenha sido bom e que tenha acrescentado alguma coisa na vida de vocês. Sim, depois se vocês puderem deixar nos comentários quando acabar a live, colocar o que foi bom, isso ajuda, traz um feedback pra gente, né, e corrigir. E eu vou tentar fazer lives, encontros terapêuticos mais curtos, não sei como ainda, mas a gente vai conseguir, né? É porque, para mim, é complicado você cortar os assuntos e não regular a pessoa emocionalmente, sabe? Então, isso já tem me incomodado das últimas lives que a gente fez isso. Ai, que bom. Então, vamos lá. Respirem. Inspira pelo nariz e expira pela boca. Feche os olhos. Sente a cadeira, o sofá, a cama, onde você está. Se você não está com os pés no chão, coloca agora os pés no chão. É muito importante que você sinta o chão, tá? Então, põe os pés no chão mesmo, sinta o chão. Inspira, expira. Não assiste agora, não seja espectador. Eu mesmo estou fazendo esse exercício junto com você, porque a gente mergulhou em questões bem profundas. Na medida que você vai inspirando e expirando, traz na sua memória, então, a sua casa de infância. Lembra da sua casa. Vai inspirando e expirando, mas você vai lembrar, mas você vai se imaginar, na verdade, que você está num jardim. Imagina assim, que você está sentadinho no banco de um jardim, você pode ouvir o som dos pássaros, você pode ver as flores, as árvores. Talvez no seu jardim tenham pessoas caminhando ao longe. Eu não sei como é, mas você sabe. E na medida que daí do seu banquinho você vai lembrando da sua casa de infância, você olha para o lado assim e percebe que a sua criança está sentada do seu lado. Olha para ela e veja quantos anos ela tem nesse momento. Quantos anos essa criança tem, está do seu lado agora. Ela olha para você, vê as roupas que ela está vestida, o que ela está calçando, o olhar dela, a expressão. E pergunta para ela, o que você precisa? O que você mais precisa? Escuta, que ela vai te falar. O que mais te faltou? Olha para ela e fala para ela assim: eu estou aqui. Eu vou cuidar de você. Inspira e expira. Olha para ela novamente e diz para ela: você não está sozinha. Eu vou cuidar de você. Aí você pode virar mais para ela, pegar nas mãos dela. Talvez ela tenha 5, 6 ou 7 anos, não sei. Escuta ela te contar os medos que ela tem, o que ela gostaria de fazer, que ela não pode fazer, as vontades. Talvez ela até sofra algum bullying na escola, não tem com quem partilhar. Talvez ela sinta falta de alguém, do pai ou da mãe, por alguma razão. Talvez ela se compare com os amiguinhos da escola. Eu não sei, mas você sabe. Você coloca ela no seu colo. Você pega a sua almofada.
Inspira e expira. E abraça ela. Abraça a sua criança. E vai inspirando e expirando. E nesse abraço, você diz para ela: eu cuido de você. De hoje em diante, nós vamos escrever uma nova história. Você não está sozinho. Inspira e expira. Esse abraço vai te trazendo uma sensação de paz, de alívio. Vai trazendo um conforto para você. E nesse abraço, é como se você sentisse que essa criança ela fosse se integrando a você mesmo. Você sente que você vai até esticando assim, seu corpo, seu ombro, sua postura, sua coluna vai ficando mais ereta. Você pode ir, inclusive, soltando sua almofada, seu travesseiro, e inspirando e expirando. Traz essa sensação de completude. Essa sensação de estar inteira. Com todas as suas faltas. É assim mesmo. Inteira com todas as suas faltas. Com a consciência de que agora você pode dar passos mais seguros na sua vida. Com autocompaixão, com respeito, entendendo que você fez tudo o que você pôde da melhor forma possível, com os recursos que você recebeu. E que sim, é incrível ser quem você é, da maneira que você é, com todas as suas características, com a sua luz e com a sua sombra. Inspire e expira. Leva a mão ao seu coração. Traz um sentimento de gratidão a você pela permissão. Vai sentindo os seus pés no chão novamente, o seu corpo nessa cadeira, nessa poltrona ou na cama. Dá bastante atenção agora ao lugar, ao espaço que você está, mesmo com os olhos fechados ainda. Eu não sei se é uma sala, se é um quarto. O que tem aí à sua volta? Inspira e expira. Eu te agradeço por ficar comigo até agora. Te agradeço por essa troca. Do meu coração mesmo para o seu coração. Lentamente, você pode abrir os olhos. Muito obrigada, gente. Obrigada, Nanda. Boa noite. Bom descanso. Se foi bom para vocês, se tocou você, é muito importante depois, quando a live fica salva, que você comente para mim. É muito importante, porque o algoritmo vai entender que é bom. E aí mostra para mais pessoas. Fiquem bem. Fiquem com Deus. Obrigada. Obrigada.